É um time que, se a gente tinha já uma ideia de base de time titular e tudo, ela meio que deu uma avacalhada nas últimas semanas aí, Ela né? foi desfeita, né? É. Ela foi desfeita, porque a gente não sabe hoje quem que é o lateral lateral esquerdo. A gente não sabe se a dupla de zaga é a ideal. O Vidalba vem jogando bem. Você tem o Zé Ivaldo, por exemplo, ficando no banco nessa última partida. Você tem o meio-campo que você não sabe se é o Romero ou se é o Wallace. Ou se são os dois. Ou são os dois. O Matheus Henrique jogando ali pelo lado direito. O Barreal, a gente não sabe qual é a exata situação física dele. A gente não sabe se ele vai para o confronto. Então é uma dúvida também. O certo é que o Matheus Pereira e o Cássio estarão dentro. Agora, O Matheus Pereira, William, Cássio e João Marcelo, eu acho que dá pra cravar sem medo de errar. Agora, tem que arrumar um jeito de pôr o Dineno jogar, gente. Tem que arrumar um jeito, né? E eu sei que pelo formato, pelo jeito que o Seabra joga, é extremamente difícil você encaixar o Dineno na equipe, mas vai ter que colocar, gente, não tem jeito. O Caio Jorge não entrega gol. O Lautaro entrega força de vontade, mas não entrega gol. O Gabriel Veron tá lesionado. O Arthur Gomes entrega 1 contra 1, mas também não entrega gol. O que entrega gol, gente, que é o que de fato interessa, é o Dineno. Fez 2 gols e salvou o Cruzeiro nessa última partida contra o Vitória. E o Cruzeiro precisa de gol contra o Boca. Precisa vencer pelo menos por 1 gol de diferença para levar a decisão para as penalidades. Então, o Seabra vai ter que quebrar a cabeça e botar o argentino nesse jogo. Eu acho que a grande dúvida é essa. Mas pode ir aí, Gris. Não, depois pode ir. Acho que a grande dúvida é o ataque. Tem 2 vagas para 3 jogadores. Dineno, Lautaro e Arthur Gomes. O Caio Jorge, para mim, já tá... O Caio Jorge? Acho que o Caio Jorge já não entra mais nessa briga. Acho que é Dineno, Lautaro e Arthur Gomes para 2 vagas. Porque o resto tem dúvida, mas eu acho que são pequenas. Para mim, o Cruzeiro vai de William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaique. Kaique eu acho que joga. O Wallace, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira. Eu acho que o Lucas Silva não começa, o Romero não começa, o Marlon não começa e a dúvida está no ataque. Porque é o que o Cabito falou bem. Colocando o Dineno, você tem que na fase defensiva, você tem que deslocar um pouquinho o Matheus Pereira para a esquerda, que não é um problema, porque ele tem que marcar o zagueiro, ele não tem que acompanhar o lateral. E quando pegar a bola, Matheus Pereira vem por dentro e aí você libera o corredor para o William. E aí você tem que optar ou por Lautaro pela esquerda ou Arthur Gomes. Mas o grande problema disso é que você perde, primeiro, o Matheus Pereira descansando no meio do jogo e um deslocamento livre que ele tem em campo. Ele vai ter mais dificuldade para ter isso. Com bola ele vai até ter, mas sem bola ele vai ter mais obrigações defensivas. Esse é um problema. E aí se você tira o Lautaro, você perde aquela pressão que o Lautaro faz nos zagueiros, nos laterais, no início da construção do adversário. Mas com o Arthur Gomes você vai ganhar um pouco mais do jogo de 1 para 1. Então é o cobertor curto. Agora, principalmente, imaginando um cenário onde o Barreal não tenha condição de jogo. Sim. E aí tô falando isso porque saiu lesionado no último jogo, a gente não sabe se o Barreal vai ter condição de jogo. Mas imaginando um cenário, principalmente porque eu acho que se o Barreal tiver condição de jogo, dificilmente isso vai acontecer. Vai sair. Mas sem o Barreal, você acha possível um cenário com Lautaro, Arthur e Dineno? Eu acho pouco provável para começar o jogo. Eu acho pouco provável. Porque você vai ter que, Lautaro até ok, Arthur Gomes vai ter que ter muitas funções defensivas para acompanhar o lateral de um lado, o Lautaro faz bem do outro. E o Matheus Pereira vai ter que ter mais obrigações ainda, um pouco mais do que ele tem tido. Eu não sei se o Cruzeiro arriscaria jogar de início assim. Pode ser uma opção para intervalo, jogar dessa forma. Eu estou dizendo isso porque, na teoria, se você tiver os 2 jogadores mais abertos pelo lado, com o Dineno dentro da área, o Dineno pode ficar mais preso, que é onde ele ajuda mais, e a bola tende a passar mais vezes dentro da área. Né? Ofensivamente o Cruzeiro ganha, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas aí você colocaria o Wallace com o Matheus Henrique, o time ficaria muito mais ofensivo, com muito jogo. Agora você perde defensivamente. Agora aí tem que colocar na balança. É um cobertor curto. Com o padrão que o professor tem colocado nesse 4-4-2, a dúvida é quem seria o substituto do Barreal. E acho que ele colocaria Lucas Silva, tá? Para desespero geral. Eu acho que pode ser também Romero, Wallace e Matheus Henrique. Poderia também. Mas aí eu já acho que o time... Lembrando, o Cruzeiro tá perdendo por 1-0 o jogo, tá, gente? Já tá 1-0 pro Boca. Aí, essa é a minha preocupação, sabe? Você deixar 2 volantes mais presos, a gente sabe que a construção dos 2 não são lá essas coisas, você precisa de jogadores ali que tem um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de funções ofensivas. E aí as opções seriam Vitinho, Vital ou Lucas Silva.
E aí... Porque no primeiro jogo o Seabra falou da criação, né? Que o time não criou, com o Romero sendo esse segundo volante pelo lado direito. O Cruzeiro ganha agressividade, mas perdeu muito criação. Mas a novidade tá onde aí, né? Porque você tirou o Matheus Henrique e colocou o Romero nesse jogo, né, da Argentina. Eu acho que o Romero, concordo com o Cabido, eu acho que o Romero não entraria. E se fosse o caso, é um Lucas Silva, ou o Vitinho. E olha que o Lucas Silva, eu nem acho que o Lucas Silva também constrói tanto não, tá? E aí a minha escolha seria a mais polêmica de todas. Eu iria de Vital. Se eu não tivesse que mudar o padrão do time, tá? Torcedor agora acaba com você. Mas vamos falar que também as opções também não são lá essas coisas, né, gente? Ou 3 atacantes. Ou 3 atacantes, exatamente. Os 3 na frente. Eu confesso que não imagino o Vital começando esse jogo contra o Boca Juniors.